a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é mega especial porque é sobre os livros Star Wars, essa franquia incrível e maravilhosa que muitos de vocês têm acompanhado durante muitos anos e eu tenho acompanhado desde quando era criança. E essa semana também está estreando o novo filme Star Wars, então nada melhor do que não aproveitar essa semana para falar sobre livros de Star Wars. 9 livros de Star Wars pra gente conversar bastante sobre eles. E o primeiro livro que eu gostaria de conversar com vocês é sobre A Origem e a Lenda de Obi-Wan Kenobi. Esse é um que tá na minha TBR e ele vai contar sobre a história, obviamente, de Obi-Wan. Desde quando ele conhece Anakin, quando Anakin se transforma em Darth Vader e um pouco além. Ele também vai contar sobre como era a relação do Luke com o Obi-Wan. É o que o livro promete. E juntamente com esse livro, que é como se fosse da mesma série, tem Uma Nova Esperança, A Vida de Luke Skywalker, que é o complemento desse livro. Ele vai contar, do ponto de vista do Luke, como foi ser ensinado por Obi-Wan Kenobi e o que ele levou para sua vida posteriormente. É bem interessante os dois livros, é do mesmo autor. A sinopse promete muito, eu ainda não li, infelizmente, então não tenho como, criticar ele aqui. Mas eu estou mega ansiosa para ler esses dois aqui. O próximo livro dessa lista é Estrelas Perdidas, da Claudia Gray. Esse daqui é um canônico, é daqueles livros da saga Jornada para o Despertar da Força. E esse livro é incrível, a narrativa é fluida, os personagens são muito bons. O ponto de vista que temos aqui é o ponto de vista de pessoas que trabalham no Império, pessoas que acreditam que o Império é bom e que ele foi a solução para findar as guerras clônicas na galáxia. Contudo, um dos protagonistas começa a se questionar sobre o Império, que ele não é tão bom assim, e começa a ver que há corrupção por dentro, que as coisas não funcionam como era esperado. No entanto, a protagonista, que temos dois protagonistas dessa história, a protagonista, ela é fanática pelo Império, ela defende com unhas e dentes, ela acredita em tudo que o Imperador fala e para ela o Império é uma instituição incorruptível, como foi a República, ela era corruptível, os Jedi eram corruptíveis, mas o Império não. E é legal que vai tendo uma desconstrução da personagem ao decorrer da história. Eu recomendo demais essa história, ela realmente acrescenta pra história A Jornada para o Despertar da Força. Só que eu achei, vamos ser sinceros, eu achei que alguns pontos da história ficou um pouquinho enrolado demais, sabe? Tava dando detalhe demais onde não precisava ter tanto detalhe assim. Mas a história, ela é incrível, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Os próximos livros, eles são de uma série, também Jornada para o Despertar da Força. Só que é aqueles livros que não entendo, porque é Jornada para o Despertar da Força. É aqueles livros que eu fiquei interessante. Do meu ponto de vista como leitora, eu acho que esses livros não acrescentaram tanto para ser uma jornada para o Despertar da Força. Os livros que eu tô falando é essa série aqui. Alvo em Movimento, que é uma história da Leia. Star Wars, A Missão do Contrabandista, uma aventura de Han Solo. E A Arma de um Jedi, uma aventura de Luke Skywalker. Vamos falar primeiro desse livro. A narrativa é fluida? A história, ela é muito interessante? Não. Aqui o Luke, ele é muito diferente do que nos filmes, ele é muito diferente do que em outros livros canônicos. Aqui o Luke, ele está... Essa história, não tem muito o que acrescentar, porque Luke, nesse livro, ele tá muito personagem sem sal, sabe? Ele ficou bem mediano. De 5 estrelas, ele em 3. Ele não é uma história muito ruim, mas também não é uma história muito boa. Basicamente, no livro, o Luke recebe uma missão da Aliança Rebelde, ele vai ter que ir para um planeta que ele nunca foi, só que no meio do caminho uma força pede para ele dar um pit stop em um outro planeta lá aleatório, muito X, e aí ele encontra um templo antigo abandonado dos Jedi, e aí ele começa a treinar nesse templo. Ele tá com o C3PO e o R2-D2. E quem conta a história é o C3PO, então a gente tá vendo o ponto de vista do C3PO. É bem interessante essa história, só que
deixou faltar, sabe? Deixou muito a desejar. Apesar da narrativa ser bem fluida, ele não é um livro muito extraordinário, sabe? Não é nada de novidade, tipo, oh meu Deus. O próximo livro dessa série é Alvo em Movimento, que é uma aventura da Princesa Leia. Esse livro é muito bom, sabe? A narrativa dele, o enredo também ele é bom. Ele também não é extraordinário, mas ele lembra um pouco de episódios da série Rebels. É bem fluidinho e é bem gostosinho. A Princesa Leia, ela precisa descobrir novas bases, ela precisa encontrar com certas pessoas, então ela mesma que vai fazer essa missão. E ela vai precisar de uma equipe altamente confiável, então ela vai trazer essa equipe um por um para depois eles fazerem a missão. É muito bom esse livro porque é o ponto de vista da Princesa Leia. Você vai ver o ponto de vista dela, o que ela estava pensando, o que estava acontecendo com ela. É bem legal, mas também não é tipo 5 de 5 estrelas em classificação literária. Mas ele é muito bom. Assim, é uma leitura gostosinha. E o último livro dessa jornada para o Despertar da Força é A Missão do Contrabandista, uma história do Han Solo. A editora seguinte, ela trabalhou muito bem com esses livros, porque a diagramação tá muito boa, toda a arte do livro tá muito boa, o físico do livro tá bom, mas as histórias elas não são tão extraordinárias quanto, não sei, eu acho que eu tinha uma expectativa muito elevada para esses 3 livros, então, no meu ponto de vista como leitora, achei que eles deixaram muito a desejar. Mas a narrativa dos 3 é bem fluida. Apesar que essa daqui é uma narrativa que ela varia um pouco. Ela varia entre o bem fluido e o não tão fluido, assim. O enrolation no meio ali da história. Ele vai receber uma das últimas missões. É uma das últimas que ele pretende, por quê? Ele quer pagar suas dívidas com Jabba. E aí ele precisa sair logo, só que ele também precisa de dinheiro, então ele vai nessa missão. A ligação que tem com o Despertar da Força é apenas aquelas 2 gangues que ele tem treta. Aí que vai explicar um pouquinho a treta que ele tem, não vai explicar. No final do livro vai citar essas gangues. E essa é a ligação. Não é um livro tão importante assim pra história de Star Wars, para o enredo, a parte canônica não é um livro tão importante assim. Ele é um livro só ok também. É divertidinho ler, mas não seria algo, nossa, preciso ler pra conhecer alguma coisa. Não senti isso nesse livro. E agora vamos falar um dos livros que eu acho de Star Wars com a capa mais horrível. Eu não sou de julgar capas de livros, tá? Não sou de julgar livros pelas capas. Convenhamos. É uma das primeiras coisas que vai atrair o leitor. Se você vê uma capa horrível, você não vai se interessar muito, porque vai... E é essa daqui. É A Regra de 2. Vai contar a história de Darth Bane, como ele conheceu o aprendiz dele, como fez a Regra de 2, que aconteceu com o Império Sith. Isso aqui é uma história Legend, tá, gente? Tem a etiqueta do Legend. Etiqueta. E aí vai contar também sobre a Zana, que é a aprendiz dele. Eu ainda não li esse livro, tá na minha TBR. Só que, tipo, isso não impede de eu julgar essa capa. Que esse bracinho aqui, gente do céu, olha só esse bracinho. Tem uma coisa muito errada. Tá desproporcional. Visualmente não é algo que agrade. O que você fez com essa capa aqui? Porque você não mudou. É um negócio muito feio. Certo? Eu confesso que eu só comprei esse livro porque tem o nome de Star Wars. Tem aqui, ó, Star Wars. E tem a regra, é sobre a regra de 2, sobre Darth Bane. Só por isso que eu comprei esse livro. Porque se fosse pela capa, assim, olha, eu ia passar longe. Eu falei, eita, que estresse. Acho que não é bom, não. Mas enfim, não vamos julgar um livro pela capa, não é mesmo? A gente vai levar. Uma hora eu leio. E esse é um dos livros que eu vou falar agora. É um dos meus favoritos. Não é o meu favorito, mas assim, é um dos livros do meu favorito. Não é extremamente favorito, mas eu adorei ter lido ele. E foi o primeiro livro que eu li de Star Wars. E é Herdeiro do Jedi. Eu gostei muito desse livro, a narrativa é muito fluida, o enredo é interessante, no meu ponto de vista, achei bem interessante o enredo. E ele é um livro canônico também. Os acontecimentos do livro se passam depois de Uma Nova Esperança, então é após a destruição da Primeira Estrela da Morte. O livro é interessante, sim, a narrativa é extremamente fluida, tem umas coisas meio, tipo, nada a ver que acontece no meio da história? Tem, mas você fica tipo, quê?
Mas o livro é muito bom, eu recomendo bastante a leitura dele. E ele vai contar uma missão que o Luke tem que fazer de resgatar uma determinada pessoa, que ela tá sob a proteção do Império e ela quer fazer uma aliança com uma aliança rebelde. Ela vai dar algumas informações muito importantes para a história da aliança rebelde e ela em troca vai querer proteção dos rebeldes, porque ela não se sente mais segura com o Império. E é um livro muito interessante, aí vai mostrar o Luke indo atrás dessa pessoa e tentando identificar ela. E enquanto ele vai tentando fazer isso, vai tendo pequenas missãozinhas, como se fosse um RPG, sabe? Tipo, preciso arrumar a nave, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E ele vai ter uma acompanhante, e o final desse livro é bem chato, é bem triste o final desse livro. E ele vai ter uma acompanhante, né? Que é essa mocinha aqui. Ela vai cuidar das costas do Luke. Ela vai ser ajudante pra essa missão, porque essa missão ele não vai conseguir fazer sozinho. E é legal também que mostra como o Luke vai se desenvolvendo com a força, ele treinando, ele tentando descobrir o que é a força e como usá-la. É bem legal. E mostra também como ele tá abatido com a morte de Obi-Wan, como foi ter Obi-Wan por perto, mesmo que por pouco tempo. E mostra também o ponto de vista do Luke, como ele se sente a respeito dele ser o herói. Ele agora é aclamado herói da Aliança Rebelde. É aclamado herói por um monte de gente da galáxia. Porque ele fica, não fiz nada sozinho. E aí ele tem discussões filosóficas sobre ele e a cabeça dele, como é que funciona. E também tem um toque juvenil no livro, que eu acho isso divertido. Ele tentando se aproximar das pessoas e como é se aproximar de garotas que ele não sabe muito bem. É divertidinho. E o último livro desse vídeo, é meu livro favorito, é o meu livro da vida. E eu adorei esse livro. É um dos melhores livros Star Wars que eu já li e é O Novo Amanhecer. Eu adoro esse livro. Conta a história de Hera e Kaina, como eles se conheceram. Se você já assistiu a série Rebels, vai saber do que eu tô falando. E se você é fã dessa série, você sabe quão importante é esse livro, porque é muito bom. Eu adorei a escrita do John Dixon Miller. É uma escrita extremamente fluida. A história, o enredo, como ele construiu. Ele soube construir uma história mega importante. Uma história que prende o leitor. Não faz tipo, só mais uma história de Star Wars. Não, é uma história que você considera realmente importante. Porque vai mostrar como eles se conheceram e vai mostrar um pouco também sobre a cabeça do Kanan, a cabeça da Hera. A narrativa é em terceira pessoa, então a gente vai descobrir um pouco sobre os personagens principais, o que eles estão pensando, como eles estão achando, o que eles estão achando um do outro. E é interessante porque mostra também, a gente tem um vislumbre da vida anterior do Kanan, como que era estar o que aconteceu durante as guerras clônicas, como foi lidar após, como foi ele tocar a vida dele depois das guerras clônicas, a culpa que ele sentia, e também trata um pouco sobre depressão. O Kanan tem depressão e como que ele lida isso. Uma das formas dele lidar é com a bebida, então ele vai enchendo a cara e vai se afogando mais ainda nas mágoas dele, vai trabalhando, não vai criando raiz em lugar nenhum, até que ele conhece a Hera, que é uma ativista contra o Império, e os rolês que ela dá fazendo contra o Império. É muito incrível esse livro, é muito bom, é um dos melhores livros de Star Wars que eu já li até agora, e eu recomendo demais. É o meu livro favorito da vida, um dos, eu tenho muitos livros favoritos. E ele recomendo essa leitura, todo mundo deveria ler esse livro, leia esse livro, leia esse livro. E falando fisicamente do livro, as páginas são amareladas, a diagramação tá muito boa e a arte dessa capa, olha só que incrível. É legal que o livro se completa a arte, entendeu? Enfim, é um livro que eu recomendo. De todos aqui é um dos que eu mais recomendo porque ele é meu favorito. Então, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo. Se inscreva para receber mais vídeos sobre livros de Star Wars, e sobre livros em geral. E também não deixe de comentar se você já leu algum desses livros, se você já gostou, se não gostou, o que você achou e se você... E me conta se você concorda que essa capa, ela é horrível.
Eu tenho HQs também de Star Wars, só que eu achei que era melhor só focar nos livros, porque esse vídeo ia ficar muito grande. Pra não ficar muito grande, achei melhor dar uma essa cortada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.